Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Que nós possamos estar diante da palavra de Deus, diante do nosso Deus, em espírito, em verdade, louvando, engrandecendo ao nome do nosso Deus. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 51, do verso 1 ao verso 10. Salmo 51, do verso 1 ao verso 10. E nós vamos estar orando antes da leitura desse salmo. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós queremos colocar, ó Pai, a nossa vida diante da Tua presença. Sabemos que Tu és um Deus santo, todo-poderoso, um Deus eterno, um Deus magnífico, um Deus que está bem presente em meio às nossas lutas, dos nossos medos, ó Pai. Por isso, Pai, permaneça conosco, Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa nos instruir nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos então abrir nossas Bíblias lá no Salmo 51, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Diz assim então a palavra de Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Diz assim a palavra do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus tremendo. O nosso Deus é um Deus que está sempre conosco, é um Deus que conduz a nossa vida, a nossa história. Por que a gente está lendo esse salmo? Porque esse salmo fala um pouco sobre oração, fala um pouco sobre arrependimento, fala um pouco sobre vida com Deus. E de fato, quando a gente lê também lá no nosso livro texto das quartas-feiras, o livro do profeta Jonas, capítulo 2 ainda, a gente vai tirar algumas lições aqui sobre oração, nesse capítulo 2 ainda. E a gente vai estar meditando um pouquinho sobre o porquê temos que orar, ou como devemos orar, o que é preciso em uma oração. E a gente vai tirar algumas lições desse texto para a honra e glória do nome do Senhor. Mas antes nós vamos cantar louvores ao nosso Deus nessa hora. Cantemos louvores ao nosso Deus.
de receber o tesouro maior terá. Confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que a ti receber o tesouro maior terá. Tua língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele
nós já cantamos louvores a Deus, já louvamos ao nome santo do nosso Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Nós vamos ler novamente essa oração do profeta Jonas e vamos tirar algumas lições aqui relacionadas à oração. O profeta Jonas aqui, ele foi, se nós formos parar para ler essa oração de Jonas, quase todas as palavras dessa oração são partes de salmos até. Uma verdade. Então o profeta Jonas aqui usou a própria palavra de Deus para falar com Deus. E isso é um dos princípios que a gente deve defender. A Bíblia nos ensina a orar. Na verdade, é isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. O que nós precisamos fazer na oração. Então diz assim o livro do profeta Jonas, capítulo 2. Nós vamos ler esse capítulo todo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor que foi lida, e que ela encontre terreno fértil na nossa vida, no nosso coração, no nome santo de Jesus. Mas então, que lições são essas que a gente pode tirar aqui do livro de Jonas relacionada à oração? A primeira delas eu já falei. Quando a gente lê os salmos, quando a gente lê diversos salmos, é por isso que nós lemos também o Salmo 51, nós aprendemos sobre a oração. Muitos salmos são descritos de forma de hinos, de cânticos, mas são orações escritas. E é lá que nós aprendemos a orar. Quando nós observamos, por exemplo, deixa a sua Bíblia aberta lá no Salmo 51, mais uma vez, que Davi, aqui ao escrever esse salmo, disse de forma clara, de várias formas, e em vários outros salmos também fala a mesma linguagem poética. Aqui o salmista Davi, ele pecou contra Deus, ele possuiu a Betseba, está até aqui no título, da minha Bíblia, e então ele vai e reconhece o seu erro, ele reconhece o seu pecado. Então, quando nós pensamos sobre oração, quando a gente pensa nessa questão de orar, nós temos que pensar e não fazer uma oração apenas para, como eu vou dizer, de orar por orar, mas uma oração que precisa ter reconhecimento
de quem nós somos e quem Deus é. É por isso que, na maioria das vezes, a gente ora e, por exemplo, no início do culto, por exemplo, o que a gente faz? Nós temos uma oração de adoração. Por quê? Porque nós reconhecemos quem de fato é Deus. E quando reconhecemos quem de fato é Deus, nós olhamos para quem somos nós e reconhecemos quem somos nós. Se Deus é santo, nós somos pecadores. Se Deus é eterno, bondoso, maravilhoso, amor, nós somos absolutamente pecadores, alheio a tudo isso da nossa própria vontade. Esse é o reconhecimento que nós precisamos ter. E aqui Jonas, no capítulo 2, ele nos ensina isso. Quando a gente lê o verso 3, por exemplo, ele vai falar essa questão de que, o verso 2 e 3, melhor dizendo, aqui o narrador vai dizer, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse, o que ele disse? Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Aqui, quando a gente vê sobre essa questão do reconhecimento, e a oração precisa ter isso, esse reconhecimento, o primeiro reconhecimento que a gente vê aqui no texto é com relação à angústia dele, à situação que ele estava vivendo. Ou seja, Jonas tinha plena convicção e certeza do que ele estava passando e por que ele estava passando. E ele falou isso a Deus. Ele falou isso ao Senhor. Ele diz aqui que na minha angústia clamei ao Senhor. Ele estava angustiado. Então, em meio às angústias da nossa vida, nós precisamos clamar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E aí ele vai seguindo, ele vai falar sobre o reconhecimento do seu pecado. Ele pecou contra Deus e ele pediu perdão do seu pecado. Então a oração tem que ser também o reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros. E por que eu falo que pecado tem nome? Porque não adianta simplesmente pegar e orar e dizer assim, Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não é isso que Deus requer de nós. Deus requer de nós que nós falemos para Ele o que nós fizemos de errado. Isso é uma confissão de pecado. O que nós fizemos de errado durante esse dia, durante essa manhã, durante essa noite, durante essa semana? Quais são os nossos pecados? O que nós fizemos de errado? Se você pensar e achar assim, não fiz nada de errado, reveja e pense direitinho, porque provavelmente, certamente você fez, assim como eu. Então nós precisamos entender que a oração é o conversar com Deus e falar, Deus, eu estou angustiado porque eu fiz isso de errado. Eu fiz isso, eu pequei fazendo isso. Eu pequei vendo o que eu não deveria ver, eu pequei fazendo o que eu não queria fazer, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o meu irmão, eu falei mal do meu irmão, eu fiz fofoca, eu fiz coisas terríveis com o meu próximo, eu pequei contra a tua palavra, porque eu sabia da verdade, não fiz a verdade, eu pequei porque eu deixei de orar e falar com o Senhor, eu pequei porque eu deixei de ler a tua palavra, então não estou sendo instruído por ela, eu deixei de fazer a coisa correta, por isso eu estou pedindo perdão dos meus pecados. Jonas reconheceu que precisava fazer isso tudo. Jonas reconheceu também que ele precisava voltar para Deus. Verso 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas estava distante de Deus. Jonas tinha desobedecido a Deus. Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E ele desobedeceu a Deus. E quantos de nós não desobedecemos a Deus, às vezes diariamente, meus irmãos? Nós precisamos clamar como Jonas fez, justamente reconhecendo que nós precisamos voltar para o centro
da vontade de Deus, para a centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. Em meio a tudo isso que nós estamos passando na nossa vida, em meio a essa pandemia, em meio à turbulência que nós podemos ver em redes sociais e etc., nós precisamos voltar à centralidade do Evangelho de Jesus Cristo, a centralidade da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a única regra de fé e de prática. No dia 31 de outubro nós vamos estar comemorando os 503 anos da Reforma Protestante. Um dos pilares da Reforma é sola Escritura, somente a Escritura. Somente a Escritura é a Palavra de Deus, inerrante, infalível, 100% inspirada por Deus, totalmente certa em tudo que diz e afirma. É isso que ela nos ensina. Ele precisava reconhecer, e ele reconheceu que estava distante de Deus, tanto é que ele faz essa pergunta: porventura eu tornarei a ver o santo templo? Eu estarei porventura diante da presença do Senhor mais uma vez? Essa era a pergunta. E quanto a nós, que pergunta nós fazemos? Será que nós reconhecemos de fato o nosso erro? Reconhecemos que precisamos nos arrepender, ou nós achamos que estamos certos em tudo? Será que nós reconhecemos a angústia do nosso pecado? Da situação que estamos vivendo? Ou será que a nossa mente já está tão cauterizada com relação ao pecado que nós nem percebemos mais que estamos pecando contra Deus? Talvez nós estamos tão distantes dele que nem saibamos mais onde ele está. Jonas teve que parar no ventre do peixe para perceber. Será que nós teremos também que parar no fundo do abismo? Jonas reconheceu que precisava voltar. Precisava ter o coração voltado completamente para Deus. Ele reconheceu que estava preso, não conseguia sair daquela situação. Olha o que o verso 5 vai dizer: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele sabia que estava numa situação onde não tinha mais solução. O que fazer dentro do ventre de um peixe, no fundo do oceano, do mar, com algas enroladas na cabeça, com a água vindo ao seu encontro? A morte era certa. E ele não tinha mais solução para aquela situação. Mas ele reconheceu isso. E na verdade ele não só reconheceu isso na sua oração, como ele reconheceu que somente Deus poderia livrá-lo, poderia tirá-lo daquele momento, poderia escutar a oração dele. Então, queridos, a oração, na oração nós precisamos reconhecer primeiro o nosso pecado, nos arrepender dos nossos pecados e mudar a nossa vida. Nós precisamos entender as angústias da nossa vida e lançar essas angústias aos pés de Jesus Cristo. Quando orarmos, devemos fazer isso. Devemos reconhecer que nós precisamos voltar à centralidade da palavra de Deus, da vontade do Pai. Nós precisamos reconhecer em oração que muitas vezes nós estamos presos com nossos pecados, os nossos delitos e etc. É preciso entender isso. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical todos os domingos sobre ídolos do coração. E já falamos sobre vários ídolos do coração. Vou citar alguns aqui. A gente falou já
que o nosso coração é corrompido, que nós não podemos confiar no nosso coração, nas nossas decisões, nas nossas vontades. Primeira lição. Nós já falamos sobre os ídolos do coração que corrompem o coração. A gente já falou sobre o egocentrismo, que é um ídolo do coração, ou seja, a centralidade está no homem e em nós mesmos. Nós já falamos sobre o narcisismo, que é um ídolo do coração. Nós já falamos sobre a soberba, que é um ídolo do coração. Falamos sobre o prazer, falamos sobre a pornografia, falamos sobre o poder. Como ídolos do coração, na próxima lição, a lição 9, nós vamos falar sobre o sucesso, que é um ídolo do coração. Será que todas essas lições não falam exatamente a mesma coisa do que eu estou falando hoje? Será que essas lições estão entrando muitas vezes num ouvido e saindo pelo outro? Porque é preciso abandonar todo tipo de pecado, quando nós pensamos nisso. É preciso abandonar o pecado, é preciso reconhecer que muitas vezes, principalmente quando estamos fugindo de Deus, nós precisamos reconhecer que a nossa situação de vida não está boa e precisamos voltar à centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos voltar à centralidade da Escritura Sagrada. Precisamos voltar à centralidade de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando falarmos ou orarmos, nós devemos fazer exatamente isso, nos arrepender, nos angustiar e lançar essa angústia nos pés de Cristo. Devemos reconhecer que precisamos voltar ao centro da vontade de Deus. Precisamos reconhecer que muitas vezes nós estamos no fundo do poço e precisamos abandonar o nosso pecado, a nossa vontade e seguir a vontade de Cristo. Esse é o primeiro reconhecimento, o reconhecimento disso tudo que nós precisamos entender. O segundo ponto da oração, sobre a oração de Jonas que eu queria falar, é que a oração de Jonas ela foi intensa. Não sei se vocês lendo o texto junto comigo perceberam essa realidade. É uma oração intensa, é uma oração verdadeira, uma oração que é quase que desesperada, uma oração que vai do fundo, do interior do coração de Jonas, e nós devemos aprender a orar dessa forma. Não somente quando estamos no ventre do peixe, mas em todos os momentos. É preciso ser intensa, a intensidade dessa oração é muito forte. Aqui, por exemplo, ele vai dizer no verso 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos me correm sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, é intensa. É uma oração com vontade. Não é aquela oração assim, Senhor, a oração do sono, né? Senhor, em nome de Jesus, acordei. Amém, Senhor. Não é essa a oração que ele faz. Não é assim que ele estava fazendo. É uma oração intensa. Ele tinha um prazer de falar com Deus, mesmo sabendo que Deus estava colocando a sua ira sobre ele, o punindo sobre o seu pecado. A nossa oração precisa ter intensidade, ter vontade de orar. Existe o poder na oração. E o poder, queridos, que tantas pessoas falam de que a nossa oração muda o coração de Deus, não muda. A oração muda o nosso coração, porque nós nos aproximamos de Deus quando oramos e falamos com Ele. E quando nós nos aproximamos de Deus, o nosso entendimento sobre a vontade dEle vai mudando o nosso caráter, a nossa vida. É por isso que é importante orar. Nós não devemos orar querendo que Deus mude a sua opinião com relação a alguma coisa que Ele já disse que não é assim. Nós devemos orar para que Deus mude a nossa vida, a nossa história,
a nossa forma de entender a nossa relação com o nosso próximo, com a igreja, com Ele mesmo. Nós precisamos orar intensamente. É interessante o que ele vai falar aqui ainda no verso 9, mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ele reconhece nessa intensidade dele que a salvação não vinha por absolutamente ninguém e nada, porque Jonas aqui não poderia se salvar. Ele estava dentro do ventre do peixe, no fundo do mar. Só quem poderia o salvar era Deus. Como fez, e assim Ele faz todos os dias. E assim Ele faz em nossas vidas. E assim Ele faz comigo e com você. Quando nós estamos no ventre do peixe, clame a Deus. Somente Ele pode escutar a sua voz. Mas clame reconhecendo o seu pecado. Clame sabendo que você precisa se aproximar de Deus. Estava vendo uma palestra outro dia de um pastor reformado também, falando sobre as pessoas, falando sobre a multidão e o povo de Deus. E ele falando que as multidões oravam querendo coisas de Deus. Pediam cura, pediam a libertação por uma enfermidade, pediam a libertação de um endemoniado, pediam toda sorte de bênção para a vida deles. Mas o cristão não é assim. O cristão não deve orar dessa forma. O cristão deve orar entendendo que nós precisamos escutar a voz de Cristo. Não colocá-lo contra a parede pedindo algo a Ele. Então, quando você orar, peça a Deus, Deus fale comigo em nome de Jesus. Ilumina minha mente ao ler a Tua palavra, para que eu entenda a Tua palavra e ela possa falar comigo quais são o que eu devo fazer, quais são as demandas da minha vida. Não pense que Deus é um gênio da lâmpada, onde você esfrega lá e aparece lá o gênio e fala assim, faça 3 pedidos. E ele faz, e a gente faz, e é feito os 3 pedidos. Não é assim. Mas em muitos lugares, as orações que muitas vezes nós ouvimos é exatamente a oração do gênio, onde só pedimos e pedimos. Não agradecemos, como Jonas fez aqui, eu vou falar um pouquinho disso ainda. Não agradecemos, não exaltamos ao nome do Senhor e poucas vezes nós pedimos para Ele, Deus, fale conosco, fale comigo, Pai, eu preciso aprender de Ti, para que eu tenha uma vida santa, uma vida reta, uma vida digna do sacrifício que o Senhor fez numa cruz. Não que isso vai me trazer a salvação, mas em resposta, mesmo que de forma mínima, o que agradecer a isso que o Senhor fez por mim na cruz. E a melhor forma de eu agradecer é escutando a Sua voz e obedecendo os Teus estatutos, os Teus desígnios, a Tua vontade. Mas para isso você precisa orar. Precisa orar falando assim, Deus, fale comigo em nome de Jesus. Uma oração intensa, com vontade de orar. Uma outra questão aqui sobre essa oração de Jonas. A oração de Jonas foi uma oração de fé. Foi uma oração de fé. Ele, como eu já falei no verso 6 aqui, a parte B, ele vai dizer que ele estava no fundo dos montes, que desceu até o fundo da terra. E ele vai dizer aqui, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor, meu Deus. Ele tem a plena convicção disso.
ele tenha certeza dessa realidade. Meus irmãos, a oração muda o nosso coração, como eu falei. Nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, e o arrependimento não pode ser só palavras vãs e jogada ao vento, mas o arrependimento gera uma ação. Oração gera uma ação de transformação de vida. É impossível um cristão que ora permanecer na mesma vida de sempre. É isso que eu estou dizendo. Jonas, quando orou, mudou a história dele, porque ele teve fé. É assim também nas nossas vidas. Por que nós vemos muitas vezes as igrejas fracas, as igrejas não crescendo, as igrejas na mesmice, as igrejas estagnadas, as igrejas paradas, as igrejas desanimadas, as igrejas que não vão para frente, as igrejas que parece que pastores pregam e entram no ouvido e sai pelo outro, porque nada muda, nada acontece, porque falta oração, falta quebrantamento, falta do Evangelho de Jesus Cristo, que diz que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender, e não só arrepender, mas mudar de vida, de história. É isso que o Jonas fez. Ele mudou a conduta dele, mudou a história dele, mudou a forma dele de pensar através da oração, e é isso que nós precisamos fazer. Senão nada vale a pena, meus irmãos. Se for para viver uma vida na mesmice do Evangelho de sempre, sem experiências novas de Cristo, sem conversões, sem batismos, sem crescimento espiritual, sem crescimento ético e moral, sem mudança e transformação, não adianta nada, porque o Evangelho transforma vidas. O Evangelho que não muda o caráter da pessoa, o Evangelho que não muda a conduta de vida, pode ser qualquer outra coisa, menos Evangelho. Uma oração. E aí é interessante, outra realidade. A gente vê pessoas que se dizem de oração. Oram, e parece que vivem as mesmices de sempre. Por quê? Porque às vezes não oram a pessoa certa. Oram de si, para satisfazer os desejos da própria carne. E nunca oram dizendo assim: Senhor, revela a Tua vontade para a minha vida, para que eu ande conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, conforme os desígnios e os desejos do Teu coração, porque a Tua vontade é boa, agradável, perfeita. Meus irmãos, que nós possamos aprender nessa oração de Jonas e tantas outras realidades que poderíamos falar aqui sobre essa oração. Uma delas que eu disse, que nós comecemos a pegar os salmos, olhar para ele, ver como os salmistas oravam, clamavam a Deus, choravam diante de Deus, pedindo perdão dos seus pecados. Eles sabiam quem de fato era Deus, meus irmãos, e por isso eles tinham tanto temor. E eu não digo temor de medo, é temor de reconhecimento que Deus é santo e nós somos pecadores. O que nós vemos muito por aí são pregadores de uma teologia errada, de uma teologia que não condiz com a palavra de Deus, que afirmam que nós somos como Deus. Não somos como Deus, nem distante. Porque Deus é santo. Quando Davi clamou ao Senhor aqui no Salmo 51, ele vai dizer: olha, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha a intensidade dessa canção, desse escrito. Ele vai dizer no verso 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve.
No verso 1 ele vai dizer: Senhor, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Quantas vezes nós oramos assim? Com essa intensidade, com essa vontade. O que me parece muitas vezes que nós oramos, às vezes pedindo perdão dos nossos pecados, mas nem reconhecemos de fato que aquilo é um pecado, que desagrada a Deus. Alguns pedem perdão de pecado simplesmente porque na conveniência da igreja sabe-se que aquilo é pecado. Então eu vou pedir perdão e já que eu já estou perdoado, então está tudo certo. Não é assim. É preciso ter mudança de vida, de caráter. É preciso que os desejos do nosso coração, os nossos ídolos, sejam transformados, mudados. Uma ferramenta para fazer isso é a oração. Uma oração que seja uma oração que precisa ser de reconhecimento de quem nós somos. Reconhecer que precisamos de Deus, estamos distantes dele. Reconhecer que estávamos presos nos nossos pecados, nos nossos vícios. Deve ser uma oração intensa, com vontade de orar. Uma oração com fé, mas não só com fé, com ação, com transformação. Como eu falei, é impossível uma pessoa de oração não ter mudança de vida séria. Nós precisamos orar mais, queridos. Igreja Presbiteriana de Araçás, nós precisamos orar mais, colocar mais o joelho no chão e clamar a Deus para que Deus avive a sua igreja para a honra e glória do nome santo de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus esteja contigo, que você possa começar a partir de agora trilhar esse caminho da oração. Mas não ore só pedindo, ore para que Deus fale com você e leia a palavra de Deus, que ali certamente Ele falará. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, nós louvamos ao Teu santo nome, Pai. Nós bendizemos a Ti porque Tu és um Deus que fala conosco, Pai. Mesmo sendo pecadores que somos, mesmo que distantes da Tua boa vontade, da Tua palavra, o Senhor nos auxilia, o Senhor governa a nossa vida, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, que nós possamos, de fato, obedecer a Tua voz. Por isso, Deus, fale conosco, Pai. Revela a Tua vontade ao nosso coração, Pai, para que a nossa mente seja clareada, iluminada, dirigida pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que nós possamos ser renovados, ó Pai, conforme a Tua vontade, Pai. Aviva a Tua igreja ali em Araçás, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que no domingo, às 9 horas da manhã, nós continuemos estudando juntos a palavra de Deus. Que no domingo à noite, às 19 horas, nós participemos do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família e até logo mais no domingo, para a honra e glória de Deus. Um abraço, fica com Deus.